Ô Cláudio, me fala sobre o time do Galo, Rezendão, a massa tá ansiosa, o Galo voltando a jogar, o hexacampeão estará em campo, Rezendão. E hoje já teve treinamento pela manhã e a notícia é boa, viu, Thiago? Opa! Hulk e Júnior Santos estão na transição. Eles iniciaram transição para a parte física, já estão treinando. Hoje, por exemplo, fizeram um treino, uma parte com o grupo, depois eles fizeram um trabalho separado com a preparação física, mas se eles iniciaram transição hoje, principalmente o Hulk, estará pronto, né, Thiago? Até sexta-feira para viajar para Porto Alegre. O Galo vai treinar sexta pela manhã em Belo Horizonte e no fim da manhã viaja para Porto Alegre. E essa viagem será emendada, então quem for para Porto Alegre vai depois para Cusco, no Peru, para estreia na Copa Sul-Americana. Quanto ao Júnior Santos, Thiago, vamos esperar um pouquinho mais, porque ele ficou muito tempo fora, né? Diferente do Hulk, mas já iniciou a transição, tem chances também do Cuca ter o time completo aí pro fim de semana, é o que quer o Cuca, time completo para pegar o Grêmio já para começar bem o Campeonato Brasileiro. Ô Cláudio Rezende, e aquela história do Daverson com o Fortaleza, porque disseram que tinha que esperar o campeonato acabar. O campeonato acabou, o Fortaleza perdeu inclusive o título pro Ceará, que foi bicampeão estadual. O Daverson, ele postou uma foto dizendo que tava relaxando no fim de semana, assistindo ao jogo do Fortaleza, né? Postou uma foto ali da sala da casa dele, depois ele até apagou. Depois ele apagou a foto. Mas ele já estava ligado ali no Fortaleza. Será que isso vai se resolver essa semana? Ou teve um ponto final e o Daverson permanece? Estranho, né? Postou, daí a pouco apagou. Tava lá ligado. Imagino torcendo pelo Fortaleza, Cláudio, que aliás é um direito dele. O detalhe é o seguinte, o Fortaleza realmente está esperando a resposta do Galo. Paulo Brax, que é o executivo de futebol do Atlético, chegou ontem da Inglaterra, ele estava na Inglaterra semana passada, e agora o Galo vai definir, junto com a cúpula da SAF, se vai ou não aceitar a proposta do Fortaleza. O Cuca foi bem claro, Thiago, por enquanto pro Cuca tá tudo normal, tanto que ele escalou o Daverson como titular no jogo treino, não tinha o Hulk. Tinha algumas ausências também de jogadores nas seleções, né? Estão aí servindo seleções sul-americanas. Então ele colocou o Davis titular e ele fez gol no jogo treino de sábado contra o Sub-20 do Coimbra. Por enquanto não há uma definição, não bateram o martelo, Thiago. E aquela outra situação envolvendo o Pochettino, o Grêmio apareceu, hein, como interessado. O Galo não fez proposta, a gente só soube do interesse. E a informação que está esquentando lá em Porto Alegre é que o Pochettino não quer ficar no Fortaleza e o Grêmio, que é o adversário do Galo na estreia, pode levar o meio-campista que a gente citou aqui, que estaria na mira do Galo na semana passada, Thiago. O Atlético que venceu o Coimbra, né, por 4-0 nesse jogo treino, e o Cuca teve uma formação que eu imagino, lembrando que o Arana está com a seleção brasileira. Aliás, o Arana vai conversar com a gente já no Rádio Esportes, hein? Entrevista exclusiva do Arana aqui no Rádio Esportes. O Galo teve Everson, Natanael, Rabelo, Lianque, Caio Paulista. O Alonso tá fora, né, Cláudio Rezende? Sim. O Gabriel Menino com Scarpa e Rubens, o Coelho, Daverson e o Rony. Então, o Atlético com as suas ausências, de toda maneira... O Rubens até jogou de primeiro volante aí, viu, Thiago? Nesse meio campo. Não quis o Fausto Vera, não, foi com o Rubens. Porque não tinha o Alan Franco, né? Que vem sendo o primeiro volante. Mas ele elogiou, falou que o Fausto Vera foi o melhor jogador do segundo tempo. Mas chamou a atenção aí, né? Que ele foi com o Rubens mesmo, com o meio campo. Tendo o Rubens, você citou aí Gabriel Menino e Scarpa, né? Foi assim o meio campo do Galo. Mas diferente do Cruzeiro, e é inevitável a comparação, já que os dois vão iniciar a mesma competição, você vê que o Atlético tem a sua coluna pronta, né? Aqui vai sair o Rabelo, vai entrar o Alonso, vai sair o Caio Paulista para entrar do Arana, vai sair o Rubens pra entrar... Vai sair, né? Isso, o Alan Franco e o Hulk no lugar do Davis. E o time tá pronto. Aí o Júnior Santos vai disputar depois posição de novo, né? Mas tem uma explicação muito fácil pra isso, né? O Atlético tem uma espinha dorsal formada, se chamou de coluna, né? Chamem como quiser, porque o Atlético foi formado, montado pelo seu atual treinador, né? O Atlético de 2025, ele foi pensado pelo Cuca e tendo o Cuca como treinador, a ideia de jogo do Cuca. O Cruzeiro de 2025 foi montado e pensado pelo Fernando Diniz. E agora tem o Leonardo Jardim que trouxe o Wanderson. E mais ninguém. Então ele tá tendo que reinventar o Cruzeiro com o que tem. O Cuca montou o Atlético com o que ele quis. E com o que já tinha, que entendeu
que poderia. E isso é o ideal, né, cara? Por isso o Atlético rendendo mais, jogando melhor, mais encaixado nesse início de temporada, independentemente das peças, Thiago. A gente tá falando aí de ausência do Hulk, do Júnior Santos, que foi a maior contratação da janela, do Arana, que tá fora, do Franco, que também tá na seleção, do Alonso na seleção, e o Cuca vai encaixando outras peças que rendem nessas funções. É claro que a gente não tá citando o adversário do jogo treino, mas em outros jogos oficiais valendo, o Atlético não sentiu tanta dificuldade e ausências como, por exemplo, do seu principal jogador, o Hulk. Agora, o Alexandre Simões, é um cenário que o Atlético tem que se acostumar, né? Vai acontecer mais vezes de ter baixas de convocação e, claro, naturalmente de lesão, de suspensão. É aí que o elenco tem que se valer também, né, Simões? Ah, sem dúvida, Thiago, até porque a gente falava ontem, o Atlético terá 19 jogos em 64 dias, né? Isso. Aí tem uma parada de 10 dias para a data FIFA e mais um jogo, isso antes do Super Mundial de clubes da FIFA. Quer dizer, num cenário de 19 jogos em 64 dias, é entrar em campo a cada 3 dias. Quem suporta e quem aguenta? Porque ainda tem a viagem, tá? O desgaste é minimizado pelo fator de os clubes usarem hoje o voo fretado, mas mesmo assim é desgastante. Como que você vai conseguir manter o nível de intensidade de competição com um cenário desse, de 19 jogos de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil e de Sul-Americana com a mesma equipe em 64 dias? Então, eu acredito... lembra uma entrevista do Mano Menezes, quando era técnico? Então, quer dizer, isso aí é uma realidade para todo mundo, Thiago. Isso é uma realidade para todo mundo. Então, não tem como você pensar em time titular, é isso. Então, vai de acordo com a necessidade. Claro que a gente tem jogadores que sentem menos, tem jogadores que sentem mais. Por exemplo, o Atlético tem o caso do Guilherme Arana, né, Cláudio? O Guilherme Arana, para ficar fora de um jogo, precisa ser uma coisa realmente muito grave, né? Sim. Porque ele parece que não sente, né? O Hulk, até pouco tempo, era assim também. O Hulk, né, pra ficar fora de um jogo, tem que ser alguma coisa muito grave. A gente vê Rony, Coelho, são jogadores também com essa característica. Mas, de toda forma, o pessoal ali, lateral, volante, é uma turma que vai ter que rodar, porque é humanamente impossível você manter o nível com uma maratona dessas. Essa fala do Mano, Thiago, o ideal é você ter 6 jogos num intervalo de 3 semanas, né? Você joga domingo, quarta, domingo, uma semana inteira de trabalho, recuperação, depois domingo, quarta, domingo. Essa semana de trabalho e recuperação, dentro do calendário que o Simões trouxe, ela é impossível. Como que você vai parar? Rodando o elenco. Você vai ter o jogador que vai jogar domingo, quarta, domingo, na outra semana você segura. Então você vai botar um time reserva? Não. Você troca aos poucos. E hoje a fisiologia, né, é tão avançada que ela te aponta exatamente. Olha, esse aqui precisa parar, esse tem que segurar. Você imagina, não tem pode chegar um momento de mostrar, tipo, Lianco, Alonso e Arana não precisam sair, mas o Natanael precisa descansar. Entra o Sarabia. Um por setor, talvez seja o ideal. Olha, 12:19, já o Departamento de Jornalismo da Itatiaia em ação. Muitos relatos de um dilúvio em Belo Horizonte, em algumas partes da cidade. A turma aqui no nosso YouTube avisando, região oeste de Belo Horizonte, com muita chuva. Antes de entrar aqui pro estúdio da rádio, o céu tava escuro, né? A gente diz lá em Cipotera, espriteou tudo. E a informação de muita chuva aqui na capital mineira. Então, daqui a pouquinho, a informação, inclusive, do trânsito pra você. 12:20, Cláudio Rezende, arremata o Galo. Como é que fica a semana até a estreia no Campeonato Brasileiro, Rezendão? Vamos lá, o Atlético vai treinar, né? Hoje já teve o treino, amanhã até sexta-feira, todos os dias pela manhã. Na sexta-feira já tem planejada a viagem, treino e viagem às 11:30 da manhã para Porto Alegre. E aí o Galo de lá definindo os últimos detalhes do voo fretado, possivelmente no domingo, saindo de Porto Alegre, vai jogar com o Grêmio sábado 6:30, domingo já pega o voo fretado para Cusco, lá no Peru, para o jogo da estreia da Copa Sul-Americana. E aí, Thiago, aguardando também, né, o técnico Cuca essa semana, os jogadores que estão servindo seleções, Arana, Alan Franco e Alonso. Eles vão jogar amanhã. E bom pro Galo que voltam a tempo, né? Como o jogo é só no sábado, eles voltam a tempo para serem também reforços para o time na estreia do Campeonato Brasileiro. Essa data FIFA
ficou de bom tamanho, né, Thiago? Jogadores não desfalcaram o time.